hoje, que eu diria para os profissionais todos, e aí, de novo, não de marketing, mas de todas as áreas, é nunca houve tanta informação disponível sobre tudo. Então, hoje, eu acho que você tem menos direito de errar por falta de informação. À medida que o tempo foi passando e a economia foi se desenvolvendo nesse ambiente digital que a gente está também, eu hoje converso com as pessoas e falo: gente, vendas não existe sem marketing. O que eu chamo de mentalidade de Waze é, eu para ir para minha mãe hoje, que eu sei muito bem onde é a casa dela, eu não saio de casa sem usar o Waze. Porque você sabe qual é a direção. Mas o caminho vai ser ajustado ao longo da jornada. Então se a empresa tiver uma direção clara, um objetivo claro, que a gente vai chamar de objetivo estratégico, é um super e necessário ponto de partida. Marcel Sacco é executivo sênior em gestão de negócios e marketing, com 40 anos de experiência desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais de destaque. Profissional reconhecido pelo mercado, Marcel foi indicado 2 vezes ao Prêmio Caboré como o melhor executivo de marketing do Brasil e entrou na lista dos top 10 CMOs pela Forbes em 2025. Foi gerente-geral da Hershey para a América Latina, liderou os negócios da Pet Food Ingredients na BRF e foi CEO e sócio da Holding Club, um dos maiores grupos de live marketing do Brasil. Atuou também como vice-presidente para a América do Sul do grupo Telefônica e, ao longo de carreira, também passou por empresas como Cadbury, Parmalat e Balduco, liderando equipes em mais de 20 países. É formado em marketing pela SPM, pós-graduado em finanças pela FGV, com especializações no INSEAD, no IMED e formação de conselheiros pela Fundação Dom Cabral. Atuou como conselheiro na Farmax. Marcel é um líder inspirador que valoriza muito a performance, as relações pessoais e o aprendizado constante. As pessoas estão no piloto automático e vivem muito as ondas que parece que o que dizem na rede social é verdade, ou parece que, puxa vida, se você tem mais seguidores, uma empresa que tem 2 milhões de seguidores é mais relevante do que uma que tem 200 mil seguidores. Então se perde um pouco esse estado de presença, de consciência do que é realmente importante. A gente fala a palavra estratégia, parece que está degraus acima ou distante, e não é. Estratégia é o nosso jeito de fazer negócio de maneira, de preferência, combinada, consensada, articulada entre todo mundo da empresa para atender o mercado. Nós não estamos aqui para fazer uma área ou outra área se sentir melhor, mas é como é que a gente faz o mercado, o nosso cliente, nos preferir em relação aos outros. Cara, você trabalhou em vários setores diferentes, né? Telefonia, alimento, e vários setores diferentes. Eh, e na prática, para você, afinal, o que que é marketing? Como é que é essa coisa na tua jornada? Bom, primeiro, Marcelo, super obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você, conversando aqui com os amigos aí da comunidade Rumo. Bem legal, eu tenho acompanhado já há um bom tempo o trabalho que você tem feito, enfim, com uma comunidade fantástica de executivos. É bem legal estar aqui me juntando a essa conversa com vocês. Eh, se tivesse que definir claramente o marketing, como você comentou aí agora, muito tempo trabalhando nesta área, eh, depois de tantos anos, para mim está evidente, marketing é uma arte no final da história, de combinar, o que eu chamo de ciências exatas com ciências humanas, né. Cada vez mais marketing tem muito dado, muita informação, muito conhecimento técnico, mas também com conhecimento gigante das ciências humanas, porque no final da história, marketing é a respeito de centralizar no consumidor. Então, é uma mistura de você trazer tudo que vem das exatas, de dados, de gestão de informação, de métricas, mas sempre com uma perspectiva muito humana que vem da psicologia, de entender o que é que o seu consumidor precisa, o que ele busca, o que que faz o nosso consumidor, os nossos clientes felizes. E para mim tem um pano de fundo para tudo isso que é gostar de gente.
não tem como você fazer bom marketing sem gostar de gente. E essa é a essência, eu acho, de você conseguir, traduzir, o que o consumidor está esperando das marcas e das empresas. Legal. Tem uma coisa, né, que hoje eu trabalho muito, eu trabalho com crescimento de negócios e eu sempre fui um cara de vendas. Me via como um cara de vendas, apesar de ter trabalhado e apesar de ter estudado, ter me especializado em marketing lá na FGV. Mas eu sempre me via como um cara de vendas. E à medida que o tempo foi passando e a economia foi se desenvolvendo, eh, nesse ambiente digital que a gente está também, eu hoje converso com as pessoas e falo: "Gente, vendas não existe sem marketing". E o marketing, na minha opinião, em termos de importância, cresceu exponencialmente com a transformação da economia industrial para a economia digital que a gente vive hoje, mas exponencialmente. Eu vou até, né, falar uma coisa que polêmica, eu acho que o marketing ocupa um espaço ainda maior do que vendas e de forma crescente. Quando você pensa, né, nesses grandes blocos como o Mercado Livre, a Amazon, se você não tiver um marketing muito estruturado, o processo de vendas acabou sendo uma coisa mais automatizada. Então, claro que a importância de vendas é gigante, mas eu diria que hoje o marketing tem que ocupar o seu espaço. E você coloca muitas vezes que o marketing não é um departamento, é uma filosofia. Mas quando você chega numa empresa, como você dirigiu, algumas empresas diferentes, Cadbury, Hurley ou recentemente a MBRF, né, na posição de VP, como é que se vê essa coisa de marketing e filosofia e o departamento que está lá, a realidade que essas empresas de fato estão executando? Então, Marcelo, essa é uma excelente pergunta, cara, porque assim, eu fiz, como fala, minha formação é em marketing, né? E eu me formei em marketing porque desde muito cedo eu acredito e entendi que o marketing de fato não é um departamento, não é uma área da empresa, mas é o jeito de você fazer negócio, né? Então, se você olhar a essência do que são todos os conceitos de marketing, né, o que que é a teoria de marketing que fundamenta você ser ter um negócio eficiente, passa por todos os elos da cadeia de valor, né, assim, de ponta a ponta. E eu acho, assim, não é, você comentou aqui agora que talvez hoje na era, como fala, digital, está ficando ainda mais Isso, a relevante. economia digital é onde a gente É, a gente para mim, Marcelo, desde que, a sociedade de consumo se estabeleceu, o produto de consumo depende muito dessa ciência que eu tô chamando de ciência mesmo, que é o marketing, porque depende muito de entendimento de como é o comportamento do consumidor. Então a ciência, acho que o marketing, ele ganha força e ele existe, se fortaleceu desde sempre por causa da sociedade de consumo que a gente vive hoje, que é talvez hoje mais do que nunca, a gente vive numa sociedade de consumir tudo o tempo todo. E com a digitalização, né, quer dizer, na economia digital, o consumo está exacerbado, acho que a enésima potência. Então, acho que o marketing é ainda mais relevante, mas ele sempre foi. E acho que essa história que você estava comentando, eu realmente não acho que marketing é uma área e faz parte do jeito de fazer negócio. Acho que esse é um desafio gigante de grandes empresas, inclusive, não só de pequenas e médias, mas de entender que você estava falando ali, eu venho de vendas e o marketing mais importante, acho que esse é um dilema, é um falso dilema, ele não existe, né? Na minha opinião, uhum, marketing e vendas fazem parte desta visão, que deveria trabalhar em conjunto de uma empresa que olha principalmente para o seu cliente, para o seu consumidor. Se você estiver sempre focado no lugar certo, acho que nunca vai ter essa discussão de se fulano ou beltrano é mais importante, né? Eu acho que quem é mais importante sempre é o cliente. E aí, se você tiver que juntar todos os seus esforços em cada momento da cadeia de valor do nosso relacionamento com o cliente, é importante que você tenha com essa mentalidade de marketing, de olhar pensando que eu tenho que ter a melhor oferta, que eu tenho que chegar da maneira mais confortável para o consumidor, que eu tenho que ajustar meu preço, que eu tenho que ter um custo que faça sentido, porque eu preciso vender na ponta. Então, o grande segredo, quando eu falo de que marketing é o jeito que você respira o dia a dia na companhia, é você não ficar pensando o que que a minha área tem que fazer, o que que a outra área tem que fazer, é o que que nós, como empresa, temos que fazer para a gente ter sucesso com o consumidor e com o cliente.
e de uma maneira importante, que é não no curto prazo, mas de uma maneira consistente e permanente. Porque o grande desafio hoje do marketing é não viver de soluço, né? Assim, é entender que essa consistência ao longo do tempo, é verdade, é o que cria valor. Tem ainda nesse assunto, tem essa coisa que a gente vê, principalmente nas empresas médias e, às vezes, a gente está num ano o Brasil é um lugar de crises, né, todo ano parece que todo ano é um ano de crise. Nós estamos num ano muito difícil, esse ano tá especialmente complicado, por N motivos, mas, tem momentos em que a empresa toda fala: "Olha, todo mundo aqui tem que vender, todo mundo é vendedor, eh, né, a gente tem que ir para campo e tem que estar, negociando o tempo todo". Você ganhou o você foi indicado, né, para o prêmio Caboré em 2024, né, como profissional de marketing. Como é que você se sente quando você está em organizações, e você teve, em organizações onde as pessoas pregam muito isso, onde, puxa vida, olha, vamos deixar um pouco de lado a questão do marketing, vamos nos concentrar em tirar pedido, vamos nos concentrar em atingir a meta. Como é que você se sente em relação a essa questão que eu particularmente não acredito, acho impossível isso acontecer. Marcelo, eu vou começar te respondendo com um dos valores que a gente tinha na Hershey, que era uma das coisas que eu mais admirava no nosso jeito de conduzir o negócio lá. Tinha um dos nossos comportamentos mais valorizados que a gente descrevia como a importância de você entregar o presente sem comprometer o futuro. E por que que eu estou trazendo essa conversa para cá? Porque esse, de novo, um dilema que não existe entre construção de marca, estratégia e conversão, para mim é um fenômeno, um sintoma desse mundo curto-prazista que a gente está vivendo hoje, né. E acho que aí tem sim um componente de tudo que você chamou de economia digital, né, o jeito que a gente está organizado hoje, não só na economia, mas na vida, muito dependendo da digitalização, tá tudo muito rápido, tudo muito no curto prazo, e isso também vai, ou contamina, inclusive, os analistas do mercado financeiro e os executivos que se preocupam demais em atender só o analista do mercado financeiro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio que o resultado é importante. É óbvio que você vender e trazer e fechar o número do mês é fundamental e ninguém pode abrir mão disso. A grande questão é, de novo, é entre você trazer o resultado de curto prazo. Lembra a história de entregar o presente sem comprometer o futuro e garantir que você vai estar presente nos próximos. Eu estava em empresas onde tem empresas de 90 anos, de 100 anos, a Hershey com 130 anos. O grande segredo é como é que você faz para também garantir que você vai estar mais 130, né? Não é você fechar o próximo trimestre e deixar meia dúzia de analistas felizes, que a gente sabe que no final da história todos somos pressionados pelo preço das ações, todo mundo quer entregar resultado. Mas a verdade é que você precisa fazer um equilíbrio entre essas duas coisas do curto prazo e do longo prazo. Então, converter é Perfeito. importante, mas aí se criou essa história e é muito legal, né? Porque para mim é populista até você ficar falando a história de que não, aqui todo mundo é vendedor. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou vendedor. Somos vendedores, todos. Basta, de novo, você trabalhar com aquilo que eu falei na nossa outra pergunta sobre o mindset de marketing. Todo mundo está fazendo alguma coisa na cadeia de valor para vender. O cara que está produzindo lá da maneira eficiente, o cara que está comprando insumo, está todo mundo trabalhando para vender bem. Porque se você não for eficiente na cadeia, você não consegue ser competitivo na ponta e você não vende. E vender e converter é super importante, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado gigante para não ficar tentando colocar valores como se o vendedor é que faz tudo acontecer. Se não chegar um bom produto na sua mão, se não tiver um bom entendimento do Concordo. consumidor, se a comunicação não estiver bem construída, se a logística não estiver funcionando, se o pós-venda não estiver funcionando, o vendedor vai fazer esse trabalho uma vez, 2 vezes. Então, acho que o importante, de novo, é o mindset de que é todo mundo focado em atender melhor o mercado. E isso, para mim, é marketing na essência. Então, essa história de é mais importante converter ou é mais importante ter uma estratégia? Não existe uma coisa sem a outra. Acho que você tocou nesse ponto, não tem estratégia sem venda e não tem venda sem estratégia. Assim, e Deixa eu estratégia. entrar deixa eu aprofundar um pouco, entrar nessa coisa do curto e do longo prazo, porque eu acho que
você tocou nessa dicotomia que é fundamental. Nós temos os bônus, né, acho que todo mundo depende de bônus hoje, quem está na carreira executiva, e quem tem um negócio próprio precisa do curto prazo, muitas vezes para sobreviver. E nessa discussão entre curto e longo prazo, eu lembro que em 2023, eh, houve um movimento, né, uma transformação e a agora a MBRF vinha, de um período de muita dificuldade de crescimento. E e aí, passado durante alguns anos, houve uma mudança. O que que aconteceu? Como é que muda essa coisa do curto prazo e como é que o marketing participou dessa história, ou a falta de marketing participou dessa história? É, eu acho que é uma excelente pergunta e talvez seja um grande exemplo dessa história de a empresa como um todo olhar para o mercado, com essa perspectiva de que o marketing é o cliente, né. Eh se eu puder falar da história, quer dizer, eu fiquei nos últimos 5 anos na BRF, a BRF, a MBRF agora tem 90 e poucos anos, hoje 90 e quase 92, né. Então, marcas fortíssimas, uma história fantástica de sucesso de Perdigão e Sadia, que se juntaram para virar a MBRF, agora com a chegada da Marfrig, então, enfim, um conglomerado gigante, mas quando eu Uhum, cheguei lá, por exemplo, a empresa perdia market share há 7, 8 anos. E se você perguntar: "Ah, Marcel, você que chegou lá e fez tudo mudar?", lógico que não, né, assim, gente lá na área de marketing, porque eu era vice-presidente da área de crescimento como um todo, marketing era só uma das minhas atribuições lá, mas é óbvio que o marketing contribuiu, mas o que mudou na MBRF, e eu acho que isso talvez seja a grande contribuição que eu como executivo tentei ajudar a construir, é a história de você ter uma perspectiva de não olhar só para dentro, mas olhar para fora. Então, uma empresa de economia, ou desculpa, de cadeia viva, como é o caso da BRF, né, de pôr o animal no campo e tudo, tem um desafio de planejamento gigante, e aí é natural que você fique olhando muito mais para a sua produção, para a sua estrutura produtiva, do que se preocupar com, na verdade, o que o consumidor quer. E uhum, quando você faz isso, isso pode durar por um tempo, mas não dura muito. Então, quando você tinha menos concorrência, você tinha tempo de ajustar e tinha tempo de se reorganizar. Como a concorrência nesse nosso mercado da NBRF ficou muito agressiva, é natural que aí você não pode mais, dormir. E o que acontece, a gente vinha perdendo market share, porque faltou entendimento do consumidor, porque faltou inovação, porque a gente vendia o que precisava vender, não o que o consumidor estava querendo, porque faltou acompanhar as mudanças de comportamento, porque faltou uma série de coisas. E aí é natural, essas coisas elas nunca acontecem, né, eu sempre digo, Marcelo, marca, força de marca é um remédio ou uma arma de efeito retardado, né. Você cria a força da marca, ela não uhum, responde na semana seguinte, e você vai construindo, e por isso que é super importante essa nossa conversa de curto e de longo prazo, né. A crença no marketing depende de você entender que você vai colocar um investimento hoje, que você vai apostar na inovação, que você vai investir em comunicação. Ah, mas quanto que eu vendo mais por causa disso? Não é no curto prazo que você responde isso. Isso eu sei que às vezes é uma profissão de fé, né? Principalmente no mundo que quer sim, resposta e resultado todo trimestre, você dizer, então, tenha paciência, nós estamos construindo um caminho, não é qualquer executivo e não é qualquer analista que está pronto para ouvir. Por que que eu digo isso de novo? Porque você tem que fazer com que você esteja construindo este valor. E aí quando você começa a olhar para o mercado e você começa a ajustar o seu portfólio, começa a entender como é o seu serviço de distribuição, aonde você tem que estar, o que é que está faltando para você ter relevância, né? Porque inovar é uma coisa, inovar de maneira relevante é outra. Aonde o uhum, consumidor de verdade vê valor naquilo que você está entregando. Quando você começa essa jornada, naturalmente você começa a ganhar de novo a atenção, o carinho e a compra dos consumidores. E o que a gente fez na BRF é isso. Não é uma coisa de você dizer, "Ah, foi a comunicação. Ah, porque investiu mais dinheiro". Nós não investimos, a gente sempre investiu lá menos que o nosso concorrente direto, né, com as nossas 2 marcas combinadas. A verdade é que a gente começou a mudar o foco da empresa para, sim,
arrumar tudo que tinha que arrumar dentro de casa, e para isso a gestão da Marfrig, a chegada da Marfrig foi fundamental, porque eles têm isso no DNA deles, né, de ser uma empresa de gestão muito estrita de custo de operação, e isso foi transformado do que era a BRF antes da Marfrig e depois. Então, sem dúvida, de novo, lembra, o marketing é uma visão holística do negócio. Então, não adianta eu querer fazer inovação, melhorar a comunicação, investir mais, se eu não tiver custo lá atrás para sustentar isso. E esta visão, acho que é a grande transformação que aconteceu nesses últimos anos de BRF e depois MBRF, porque é um choque de gestão que melhorou bastante a eficiência operacional, com uma nova perspectiva completamente diferente do que é a nossa inserção, olhando a partir do consumidor, né, de fora para dentro. Acho que essa combinação é o que fez reverter a curva, e esse market share que caía 7, 8 anos antes da nossa chegada lá, se reverteu, e nos últimos 3 anos e meio, 4, a Sadia, Perdigão e Quali, que já eram líderes, fortaleceram demais a sua liderança, ganhando ainda mais market share. Fantástico. Agora, tem uma questão aí nesse meio do caminho que a gente já colocou, e é a questão da digitalização, né, quer dizer, dessa economia digital, que veio com essa promessa da gente se aproximar do cliente, e o celular, né, não é só a digitalização, mas o efeito e o fenômeno do celular e do tempo que as pessoas se dedicam a essa tela, muito maior do que era no passado a televisão, enfim, ela é presente 24 horas por dia. Na tua opinião, essa jornada de economia digital, onde a gente tem mais possibilidade de realmente se aproximar, mas tem essa cobrança por resultados imediatistas. Resultados que você fala assim: "Pô, esperar o trimestre", fala: "Pô, trimestre?". Muitas vezes ninguém espera que é em semana, né. Vai lançar uma campanha, eu quero ver quanto é que deu de resultado nessa semana. E eu concordo e acredito também que o marketing é uma construção, é uma base sólida que envolve muitas coisas diferentes, além da comunicação. Mas no mundo digital, o que se olha hoje é, puxa vida, é uma comunicação muito dirigida. Hoje a gente tem o fenômeno dos micro-influencers, mais até do que a pesquisa Google, que era um fenômeno anterior. Então como é que você enxerga essa transição e esse jogo entre curto e longo prazo e perenidade da organização? Puta, Marcelo, essa sua pergunta dá para a gente ficar assim, uns 3 dias falando aqui, porque é uma pergunta muito interessante e é um dos temas que hoje mais me atraem. Porque como eu tenho uma história de marketing já de 40 anos, né, eu vi digamos, o comecinho disso. Eu me lembro até hoje quando eu sentei na minha primeira cadeira de marketing, quando eu fui fazer o curso na SPM, eu sou marqueteiro de formação, né, eu me lembro que as pessoas me perguntavam: "Mas o que que você faz exatamente?". Então, eu vi exatamente do começo até hoje, o que nós estamos vivendo, então esse ciclo inteiro, e eu acho que tem um desafio gigantesco para os profissionais de marketing hoje em dia rolando, mas mais do que isso para as empresas, né, e os eventuais CEOs que estão acompanhando a gente aqui, entender essa conversa de que marketing é um jeito de fazer negócio, porque você evita de cair na armadilha do que eu chamo da hype. O mundo digital tem essa história de que tem muitas modas, muitas ondas, muitos uau, que todo mundo quer participar. E na visão do curto prazo, entra esta agonia, como um analista está me cobrando o resultado, eu quero ver, colocar minha pranchinha em qualquer onda que eu vejo. Porque Uhum. parece o jeito mais fácil, o atalho mais rápido de eu entregar o resultado que estão me cobrando. Só que, de novo, a história de entregar o presente sem comprometer o futuro. A sua mentalidade de criar relacionamento com o consumidor, de criar uma imagem de companhia que é responsável, ambientalmente, socialmente, eticamente, de você construir marcas que traduzam qualidade, tudo isso toma tempo e você tem que fazer isso com cuidado. Se você surfar qualquer onda, você pode eventualmente achar que está construindo valor, mas na verdade está destruindo valor. Então, eu acho que aqui, mais até do que curto prazo e longo prazo, que sem dúvida tem esse componente aqui também, mas o mundo digital, ele mudou um chip na cabeça de todo mundo, né, de você apertar um botão e ter a resposta, de você entrar no bot e eu te responder imediato. Mas a gente vê
que isso também pode trazer muita frustração, pode trazer muita desinformação, pode trazer muita coisa errada, porque nós estamos num momento de mudança gigante da Sim. humanidade como um todo. Então, acho que tem um desafio gigante, que é você usar esse mundo digital, e aí mais do que a economia digital pensando no e-commerce, que é uma das partes mais visíveis, é o que a digitalização fez com a cabeça da gente como ser humano, né. A gente espera respostas rápidas, a gente passa tudo muito rápido, né. Essa nossa nova atitude mental do scrolling, né, de passar as coisas no celular, todo mundo só lê a manchete. E se você, como responsável pelo negócio, deixar o teu negócio ir nesta linha, de que eu quero estar na próxima manchete, sem entender o que vem depois disso, você pode até ter prazeres de curto prazo, mas você vai sofrer muito no longo prazo. Eu realmente acredito que o valor, ele é construído e ele dura se você tiver essa perspectiva de que às vezes a hype é importante, você vai surfar uma onda, mas sem nunca perder a essência do que é o seu negócio, do que a sua marca construiu, do que ela vale para o teu consumidor e para o teu cliente. Olha, que eu tô aqui refletindo, né, eu tenho ouvido de vez em quando algumas frases de que a execução é tudo. Então, pegando um gancho, né, no que você está falando sobre essas hypes e sobre essas ondas que a gente tenta surfar, e você vê que elas estão cada vez mais curtas e de fato acabam não sendo responsabilidade nossa, ou mesmo, a gente não consegue ter protagonismo na onda. Então, não que a gente não vá surfar ondas, é importante, né, pegar uma onda de vez em quando, mas, eh quando você fala de execução e estratégia, o que eu tenho ouvido muito e de gente importante é dizer: "Execução é tudo". E eu acho isso um uma calamidade, né, porque, uma execução de uma estratégia ruim é tudo de ruim, né. Volta para a responsabilidade de vendas, tem que resolver problemas estratégicos que são muito difíceis de serem resolvidos no momento da execução. Eu tive um mentor, o Luiz Bersu, que falava que a execução mal conduzida, ela mascara a incompetência da estratégia. Então é tanto problema na execução que você, puxa vida, a execução é que está com problema, mas na verdade ele está só mascarando a incompetência da estratégia. A estratégia foi mal definida, com muita complexidade, e acaba prejudicando a execução. Como é que você vê essa coisa? O que que é mais importante? Onde é que, para que lado que a gente olha com mais atenção, a execução ou a estratégia? É. Eu vou insistir no ponto que eu comentei antes, Marcelo, eu não vejo essa distinção, né. Quem trabalha ainda com esse antagonismo, que é um falso dilema, eu acho que está perdendo energia. Eu uso sempre uma expressão com os meus times, com as pessoas com quem eu trabalho junto e converso, que a gente tem que sempre tomar um cuidado para a gente fazer um esforço que gere mais luz do que calor, né, porque às vezes fica com essa história, você acabou de dar um exemplo, "Ah não, vamos executar", mas executar exatamente o quê? Né, a história, se você não sabe exatamente para onde você vai, Uhum. se você coloca energia, esforço, então, não tem uma coisa dissociada da outra, né, você tem que ter um entendimento claro, e estratégia significa você ter clareza de qual é o seu objetivo de negócio e desenhar um caminho para você fazer isso da maneira mais eficiente e mais relevante, de novo, para quem interessa. Porque a gente sempre fala, né, tem vários stakeholders nas empresas, é lógico que a gente tem que trabalhar para o acionista, mas como é que é a melhor maneira de você trabalhar para o acionista? É você agradar o cliente dele, porque isso é o que garante perenidade e longevidade para os lucros que ele está buscando. Então, não precisa essa história de ficar tentando dizer: "Ah, não, você está fazendo isso para o cliente, mas você tem que olhar também para o acionista", como se uma coisa fosse, como fala, excludente da outra. Pelo contrário, se o acionista for um empresário, um dono, capacitado e um cara, com uma fala brilhante, como a gente tem muitos no Brasil, ele está pensando na longevidade do negócio dele. E a longevidade depende disso, você ter clientes contentes. Então, não são elementos excludentes, a execução é absolutamente fundamental. De algum desenho de negócio, de algum objetivo estratégico, como a gente chama, que sempre que a gente fala a palavra estratégia parece que está degraus acima ou distante, e não é, né. Estratégia é o nosso jeito de fazer negócio de maneira, de preferência,
combinada, consensada, articulada entre todo mundo da empresa para atender o mercado, né? Essa é a conversa. Nós não estamos aqui para fazer uma área ou outra área se sentir melhor, mas é como é que a gente faz o mercado, o nosso cliente, nos preferir em relação aos outros. Isso é o que garante a felicidade de todo mundo. Então, executar bem é fundamental, não tem dúvida, com uma boa direção, com uma clareza para onde a gente quer ir, absolutamente fundamental também. Acho que esse é um caminho, inclusive, que para mim é iterativo, né? É circular. Você tem que estar sempre revisitando as duas coisas. Porque às vezes a tua execução, ela demanda um ajuste no teu caminho, na tua estratégia. E aí, às vezes, a tua estratégia demanda um novo jeito de executar. E é bom que seja assim. Porque se tem uma coisa que a gente tem clara hoje, né, Marcelo, é que tudo muda muito rápido. O mundo digital que a gente estava falando agora há pouco, acho que a única grande verdade que tem é que daqui a 3 meses as coisas terão mudado. E assim, e terão mudado e a gente precisa estar pronto para se ajustar. Então, se você não tiver essa abertura de espírito para entender de que a sua direção, o seu caminho, a sua estratégia tem que se ajustar e a sua execução tem que se ajustar, aí você morre cedo. E aí eu vou só usar uma referência que eu sempre também uso com os meus times, que é ter a mentalidade de Waze. O que eu chamo de mentalidade de Waze é, eu para ir para minha mãe hoje, que eu sei muito bem onde é a casa dela, eu não saio de casa sem usar o Waze, porque você sabe qual é a direção, mas o caminho vai ser ajustado ao longo da jornada. Então se a empresa tiver uma direção clara, um objetivo claro, que a gente vai chamar de objetivo estratégico, é um super e necessário ponto de partida. Para onde nós vamos? Todo mundo com um alinhamento claro de qual é a direção. Agora, que o caminho vai ser ajustado ao longo da jornada, vai. Se a gente imaginar que, ó, é isso aqui que nós vamos fazer, e aí se amarra nisso, e não tiver habilidade para se ajustar, vai sofrer muito e eventualmente não vai chegar. E isso é cada vez mais, né, Marcel, cada vez mais, o processo de mudança. Eu quero até entrar nesse novo bloco aqui, falar mais sobre mudanças. O que você falou uma coisa, pô, daqui a 3 meses as coisas vão estar numa outra jornada, né, só pensar em 3 meses atrás como a gente estava e o que a gente estava olhando para o que a gente está olhando hoje. Realmente o volume de mudanças é excessivo, na minha opinião, mas infelizmente a gente não tem como controlar e temos que abraçar isso. Mas aí quando você tem muita mudança, entra um desafio maior para o marketing, porque quando você pensa em estratégia, e você pensa em consistência, e você pensa em posicionamento, você está falando de uma jornada onde a sua mãe não mudou de endereço, né? Então, você sai da sua casa e vai para a casa dela, você sabe que, olha, eu sei aonde eu quero chegar. Mas é como se estivessem mudando né, as mãos das ruas, ou tivesse mais trânsito o tempo todo em lugares diferentes. E aí isso acaba trazendo para o marketing uma necessidade de muita agilidade e, ao mesmo tempo, de consistência. É isso Como aí. como é que lida com isso, né? Eu tenho que responder essas mudanças, a concorrência está fazendo mudanças, a China está fazendo mudanças, e aí isso me impacta diretamente. E aí, como é que o marketing, eh eh eh, faz acontecer o curto com agilidade e o longo, com consistência? Como é que resolve isso? É, de novo, uma excelente pergunta, Marcelo, e esse é o grande desafio dos profissionais hoje de marketing ou das empresas como um todo, de se ajustarem, se adaptarem rapidamente a essas mudanças. Inclusive, porque quando a gente fala pensando nas empresas, né, nós estamos falando é uma coisa muito óbvia aqui, né, mas estamos falando de CAPEX. Como é que Uhum. você ajusta produtos e ajusta linhas de produção que custam milhões, que levam às vezes um ano para serem instaladas, se o consumidor está mudando a demanda? E as máquinas não fazem qualquer coisa que a gente quer. Então, tem um desafio gigante num momento onde todo mundo muda muito rápido. Como é que você tem um negócio, não é uma pessoa, um profissional, é uma estrutura de operação, de produção, de distribuição, que você tem determinado nível de investimento, um compromisso grande com aquilo, mas a ponto de você também poder ter a necessidade de se desprender disso e mudar, e ajustar. Então, a flexibilidade é uma flexibilidade do seu modelo de negócio, né. E assim, só que sabendo que tem coisas que você não vai se ajustar a cada 3 meses. E aí, Marcelo, é aonde vem a consistência do propósito da história do Waze, de você saber a direção.
Uhum. que é que eu quero ser para o meu consumidor e para o meu cliente? O que eu quero entregar? Vão mudar as ferramentas, vai mudar eventualmente o modo de operar, mas você continua querendo entregar a mesma coisa. Inovação, qualidade, eu quero surpreender, eu quero facilitar a vida. Você precisa entender, na essência, qual é a tua grande missão como negócio, e aí você vai conseguir usar ferramentas novas para entregar isso. Agora sim, os profissionais, eu acho que de marketing de todas as áreas, de verdade, precisam estar cada vez mais aptos a, primeiro, ter essa, eu vou dizer, essa resiliência de tomar porrada de todos os lados e continuar andando, porque é isso, é um sofrimento mesmo. Hoje, acho que o grande desafio de todos nós como profissionais é a gente gerenciar a nossa angústia com essa mudança permanente. Então, eu sempre digo para todo mundo, quando eu estou conversando com públicos diferentes, cuidado para não entrar na angústia de que todo mundo já fez e só eu que não fiz, porque não é verdade. Sim. Assim, hoje a rede social, ela traz uma visibilidade gigante que qualquer empresa ou qualquer profissional que faz qualquer coisinha, ele vai lá e posta, ele publica. Como a rede tem uma amplitude muito grande, você vê na sua bolha 15 ou 20 pessoas postando alguma coisa, você fica com a sensação, por exemplo, que todo mundo já está fartamente dominando a IA, o que é uma grande mentira. Imagina, Ninguém está dominando nada, está todo mundo aprendendo junto. Mas sim. cada um que faz um cursinho, cada um que fez um projeto que nem deu retorno nenhum, mas fez um barulho, o cara vai lá e posta. E você fica com a sensação de que, mas eu ainda não fiz nada com a minha marca, o meu time eventualmente está atrasado. Então, minha recomendação aqui é respira fundo. E assim, você tem muitas coisas boas que você está fazendo, tem coisas boas para você olhar e acompanhar, então nunca estar fechado para aprender, para ver o que está acontecendo, mas ter clareza de que esta é uma jornada que está todo mundo junto. Assim, a mudança, a ansiedade não é só sua, mas voltamos na história da direção clara, da consistência e do propósito. Se você tem isso estabelecido, não é um tema de estratégia ou execução, curto ou longo prazo, é digital ou não digital, é de tudo um pouco, né, o mundo está Uhum. mudando, nós temos que mudar junto, porque as pessoas estão mudando, e as pessoas, elas podem ser executivos, podem ser analistas e são consumidores sempre. Qualquer um de nós, em qualquer posição, no final da história, a gente é consumidor de tudo que a gente tem aí. Acho que a gente tem que sempre ponderar isso e ter claro. Sobre pessoas, né, você está falando sobre pessoas. Eu estou numa luta aqui na minha organização, pra montar time. Eu estou montando time, a gente vem evoluindo, mas é uma guerra, é uma luta, é um desespero, né, e muitas vezes dá vontade de apelar pra IA. "Não, vou deixar a IA fazer", ela não faz tudo, ela precisa das pessoas, a gente precisa das pessoas, vai continuar precisando, e ela vai fazer coisas importantes, já faz, mas você ainda precisa das pessoas. E aí, quando você fala de pessoas, você fala do executivo, fala do analista, fala do time, o que que você acha que você, há 10 anos atrás, você procuraria hoje? Procuraria naquele momento ou não procuraria naquele momento? E hoje você coloca como prioridade, você coloca como uma coisa importante na formação de um time com profissionais que tenham características que há 10 anos você nem pensaria sobre aquele assunto, mas que hoje passam a ser fundamentais. Então, quando a gente começa a pensar em equipe de marketing, gente de marketing, quais são essas características que no passado você não olhava e hoje você olha com mais atenção? Marcelo, eu tive a primeira metade da minha carreira, eu era marqueteiro, né? Estive sentado em cadeiras de marketing em várias empresas bem diferentes, e na última metade aí da minha carreira, nos últimos 18, 20 anos, sentado em posições de liderança de direção geral. Eh, eu te diria que para o profissional de marketing, isso sempre foi mais verdade, hoje para todo mundo precisa ser. E o que que eu estou falando? Quando você falou, o que que você procuraria hoje que você eventualmente não procuraria no passado? Eu acho que, como um todo, eh, a gente tinha, no passado, uma preocupação muito grande com a competência técnica. Quer dizer, você tecnicamente tinha que aportar, cada um na sua função, tinha que aportar conhecimento técnico. Isso não era totalmente suficiente, mas era o mais fundamental, era o necessário. E a gente acreditava que, se cada um na sua área
né, e aí volta a história dos silos, do não entendimento, tivesse mandando bem, a coisa andava. E eu acho que a grande mudança dos tempos de hoje é essa história que eu chamo, porque eu sou muito enviesado, eu sou muito fã da matéria, eu chamo de marketing, marketing como filosofia de vida, né? Que é essa história de você entender mais de tudo. Então, quais são as competências que eu acho que os profissionais têm que ter hoje? Se eu estou montando um time, eu estou sempre buscando. Primeiro, aquela coisa que eu comentei lá no início da minha conversa, que é a minha crença, mas precisa gostar de gente. Porque você vai ter que trabalhar com muita gente, você vai trabalhar, como a gente estava falando aqui agora, em ambientes desafiadores, tensos e de mudança. Portanto, você tem que saber lidar com a relação pessoal e interpessoal de uma maneira habilidosa. Então, uma pessoa que sabe, tem inteligência emocional para lidar com gente e para sobrepor a adversidade, é hoje uma skill. Eu não vou dizer que é mais importante que o técnico, porque não adianta você ter um cara que sabe fazer tudo isso e não tem conhecimento, mas não dá para você ter um técnico que não sabe lidar com essa parte que eu estou chamando de relação humana ou inteligência emocional, chame como quiser. Eu acho que tem esse combinado. E esse perfil, ele precisa ser um perfil que navega com tranquilidade na incerteza. Porque é o que a gente estava falando agora, as coisas estão mudando, é assim, a pessoa tem que entender, o profissional tem que ter uma condição de, sem afetar a própria saúde, viver na incerteza. Porque se a gente tem uma coisa clara, ou se tem uma certeza, é de que nós vamos errar um monte, que nós vamos ter que recomeçar várias vezes, que nós vamos ter que ajustar a rota muitas vezes. E aí é conseguir aprender rápido com esses erros ou com esses ajustes e continuar avançando. E como eu falei, segurar a angústia de que você não está atrás de ninguém, talvez alguém esteja na sua frente em alguns aspectos, você em outro, mas seguir caminhando. Então, acho que tem um componente hoje, e não é à toa, Marcelo, que eu acho que a gente escuta tanto, cada vez mais, as pessoas falarem de saúde mental. Porque essa fortaleza emocional que permite você navegar em tudo isso que nós estamos falando aqui, é o que evita que você eventualmente caminhe para um problema de saúde mental, para que você, como fala, não aguente o tranco. Então, hoje é importantíssimo que a gente não só busque pessoas que tenham essa fortaleza, mas também ajude elas nas nossas organizações a se prepararem, a se equiparem do ponto de vista emocional para isso que nós estamos falando. Então aí entra para mim uma série de coisas que tem formação, tem treinamento para isso, mas também tem liderança forte, que garanta um ambiente de confiança, que garanta uma cultura onde a pessoa pode experimentar, errar e não ser penalizada por isso, porque acho que isso vai combinar ou fortalecer uma coisa que você pode até procurar quando você contrata, mas você não vai achar sempre pronto. Então a gente Uhum. também, acho que como líderes e como gestores, como organização, a gente também tem que propiciar um ambiente de que esse componente, que eu vou chamar aqui de humano, emocional, se fortaleça. Porque num mundo de IA, num mundo de tecnologia, o componente humano é cada vez mais importante. Então, quando você fala, a gente vai continuar precisando de gente, a gente vai precisar continuar precisando desse componente humano das pessoas, do que é o raciocínio, do que é a liberdade e a segurança de colocar um ponto de vista diferente. Porque a máquina, né, Marcelo, a gente está começando a surfar, todo mundo está tateando essa história de IA, mas a IA, ela te traz o óbvio, com mais velocidade, com muito mais rapidez do que você faria, com espectro muito mais amplo do que a gente, como seres humanos, consegue analisar, mas ela faz a média do conhecimento que está aí. A centelha divina que o ser humano tem, no sentido de a gente compor coisas, trazer coisa nova, a gente precisa criar um ambiente organizacional e de vida, enfim, na sociedade, que permita que isso continue valendo. Então, para mim, hoje, eu diria que essa competência humana é uma coisa que a gente tem que, quando não encontrar pronto, que é bem difícil, ajudar a forjar as pessoas dos nossos times. Tá ótimo. Eu entendo que dentro dessas competências humanas, eu sempre gosto de frisar o estado de presença, o estado de consciência. As pessoas estão no piloto automático e vivem muito as ondas, que parece que o que dizem na rede social é verdade, ou parece que, puxa vida, se você tem mais seguidores, uma empresa que tem 2 milhões de seguidores,
é mais relevante do que uma que tem 200.000 seguidores. Então se perde um pouco esse estado de presença, de consciência, do que é realmente importante. Às vezes as pessoas me perguntam: "Pô, Marcelo, estou um pouco perdido aqui sobre o meu negócio, como é que eu acho um fio da meada para voltar?" E eu falo uma coisa que é velha, né, o Peter Drucker escreveu isso, sobre toda empresa tem o mesmo objetivo. As pessoas olham para mim com aquela cara de: "Como assim toda empresa tem o mesmo objetivo? Cada empresa tem o seu objetivo." Eu falo: "Não, toda empresa tem o mesmo objetivo, que é ganhar e manter clientes." Uma empresa sem clientes, ela não existe. Então, você tem que voltar ao básico, como você já disse, e é uma coisa que eu não me canso de repetir, porque as pessoas se cansam de esquecer, de que de que ela tem que olhar para o cliente. Mas olhando para o cliente na economia digital, muitas vezes tem essa confusão entre: "Puxa vida, é minha relevância, eu apareço muito, eu tenho 2.000.000 de seguidores", ou eu estou focado em compreender o meu cliente e ser, de fato, amado por clientes importantes, por superfãs, por, né, pela aquela buying persona que eu escolhi atender. Como é que você vê essa coisa do volume versus foco? Eu acho que, esse é um excelente exemplo, Marcelo, de como as coisas estão aceleradamente mudando, né, conforme a digitalização, entrou na nossa vida, porque a gente tem passado por fases muito diferentes e cada vez mais rapidamente. Então, quando você falou essa história dos milhões de seguidores, a gente, quando começou essa história de rede social, a gente, logicamente tinha essa história de: "Bom, eu tenho meu perfil", e esse negócio de milhões de seguidores era a grande coisa. Depois começou bom, agora não é uma questão de quantos milhões, é um engajamento, né. Quer dizer, como é que as pessoas de verdade interagem com o meu perfil, ou comentando, ou dando like, fazendo alguma coisa. E isso já evoluiu agora, e está já num momento novo que é o todo mundo está falando hoje das comunidades, né. Na verdade, é mais do que você, ter audiência, é como de verdade você está na vida dos seus consumidores, porque é isso, essa palavrinha eu volto sempre nela, que ela é muito importante, é isso que torna você relevante. Assim, eu sempre, assim, o que que a gente quer na vida, né, Marcelo? Eu quero ser relevante para minha mulher, quero ser relevante para os meus filhos, para os meus amigos, e ser relevante é ter uma importância, né. Então, não adianta eu só estar presente. Quando você fala da vida pessoal, da presença de qualidade, não adianta você estar 3 horas por dia com seus filhos, você está na tela e não está acompanhando, não está de verdade brincando e curtindo eles. É a mesma coisa quando você fala de audiência. Os negócios, os profissionais de marketing, as empresas, elas estão confundindo muito o que que é relevância com audiência. Então eu tenho milhões de views, milhões de reproduções do vídeo. Isso é bom como visibilidade, como awareness, mas a pergunta mágica é: e o que é que isso disse? O que é que isso deixou? O que é que isso mudou a minha relação com os meus consumidores ou com os meus clientes? Tem uma rede de lanchonete bastante famosa, que faz pouco tempo aí fez uma ação e saiu, virou case em Cannes, todo mundo feliz da vida porque tinha tido mais de 500 milhões de views, uma ação aonde eles pediram para os consumidores deles postarem comendo um sanduíche dentro do carro. E aí as pessoas postaram comendo sanduíche no carro, uma coisa de consumo on the go. Você fala: "Ah, que legal, se 500 milhões de views". E aí você fala assim: "Ok, 500 milhões de views é uma puta audiência, assim, é 2 Brasis e meio, né". Assim, mas você fala qual foi a mensagem? O que que isso quis dizer? Que bom que você está ferrado na vida e tem que comer um sanduíche dentro do carro? É isso que você queria deixar? Quer dizer, ou é algum lançamento? E a pergunta mágica é essa: você está comemorando e celebrando e eu escutei esta frase, né, porque estava escrito em todas a tal da empresa hackeou o sistema e conseguiu uma tremenda audiência sem gastar um tostão. E aí, de novo, audiência para quê? Para construir o quê? Então, acho que essa história do volume versus a qualidade, ela é cada vez mais relevante e ela é uma depuração natural dessa coisa que é cíclica, né? Do ir e voltar. Antes você não tinha essa história de ter 30, 40 milhões de seguidores atrás de alguém. Hoje você tem, de alguém ou de uma marca. É assim, isso sozinho fez barulho por um tempo, hoje já está claro que sozinho não resolve nada.
né. Então, você pode ter alguém que tem 1 milhão de, como eu falo, seguidores, ou uma marca que fala com menos gente, mas de maneira muito mais eficiente. E essas pessoas vão ser a comunidade que vão validar a sua marca. É o famoso lá de trás, né? Lembra que a American Express tinha uma coisa do member get member, que não era nada digital, era totalmente analógico, mas é exatamente a mesma essência, né, que move o ser humano. É como funciona com a manicure, é o que vale o aval, que a gente chama de influenciador, de creator, é o boca a boca que a gente conhece há séculos, só que é potencializado pela tecnologia. Então, se você não tiver claro entendimento da comunidade onde você está, você não tem credibilidade, você não é relevante. Então, é menos o volume. Agora, se você tiver credibilidade e relevância com volume, com escala, ainda é melhor. Perfeito, perfeito. Vamos para o bloco 4, que a gente começa a concluir a nossa conversa. Cara, você passou por empresas muito grandes, né? Começando da última aí, MBRF, Hershey, agências, conselho. Dentro da tua jornada, qual foi o momento em que você, de fato, parou e falou: "Puxa, agora entendi, isso aqui é marketing, isso aqui é marketing"? Teve esse momento, teve essa experiência, esse ponto na tua jornada? E o que aconteceu quando você, de fato, viu e formulou essa abordagem, né, que você segue de marketing como filosofia? Então, Marcelo, eu refletindo aqui na tua pergunta, eu acho que, o momento que eu validei a minha crença em tudo isso que eu estou falando aqui com você, foi quando eu deixei de ser executivo de marketing e passei a ser CEO. Então eu passei os primeiros, 15, 16 anos da minha carreira em posições executivas de marketing, em vários mercados, categorias diferentes. Tive o prazer e a felicidade de comandar muita marca muito forte. Assim, sempre uma coisa que me deixou muito contente, é o que eu tinha como objetivo de vida, né. Eu queria trabalhar com marcas que tocassem a vida de muita gente, porque eu Uhum, acho que o meu legado como marqueteiro é ter feito coisas que mudaram a vida de milhões de famílias, no Brasil e no mundo. E isso que é o que sempre me motivou. E teve determinado momento que eu falei: "Chega, eu não sou mais marqueteiro agora", falei: "Eu já passei o suficiente tempo nesta posição e eu agora quero liderar negócios". E quando eu passei para a posição de CEO, foi que eu percebi a força de tudo que o marketing faz dentro de um negócio. E é óbvio que é um negócio de consumo, isso é ainda mais evidente, mas eu acho que como filosofia de vida vale para qualquer negócio. E quando eu sentei na cadeira de número, eu falei: o grande desafio que eu tenho, que é o que a gente falou aqui desde o começo da nossa conversa, é de conseguir impregnar a cultura da empresa que eu comando, de entender que nós estamos aqui com um objetivo que você mencionou agora há pouco, né, de ganhar mais cliente e manter eles com a gente felizes. Porque uhum. é isso que vai fazer que a gente continue crescendo e bem empregado, que o acionista vai estar feliz e ganhando o dinheiro dele e que nós vamos fazer a empresa continuar aqui por mais 100 anos. Então, quando eu sentei na cadeira de número um, Legal, que aí é onde eu estou nesses últimos 18 anos, foi quando eu percebi, o que eu fazia no marketing é a essência de como as empresas devem funcionar como negócio. E acho que aí foi o que validou mesmo essa conversa de dizer: marketing é isso, né, é fazer alguma coisa de end to end mesmo, ponta a ponta, focado em agregar valor para todo mundo, mas a partir do conhecimento do nosso cliente, do ser humano que está esperando ser atendido pela gente. legal. E erro? Tem algum erro que você tomou, você participou, eh, enfim, numa tomada de decisão muito errada, que te deu uma aula, que te deu uma perspectiva diferente, sobre o que não fazer? Porque es na história da humanidade, a gente a gente veio evoluindo como espécie, aprendendo o que não fazer. É muito recente, tem uns 30 anos, 40 anos no máximo, de que tem uma onda de livros e publicações sobre o que fazer. Faça isso, faça aquilo, tal. Mas se a gente olhar antes disso, 5.000 anos antes disso, a orientação era o que não fazer, porque o que fazer é muito específico da situação que você está.
Faça isso. Pô, mas faça isso, mas eu não estou nos Estados Unidos, eu não tenho US$ 3 milhões, né, aqui à minha disposição, ou US$ 300 milhões à minha disposição. Como é que eu vou fazer aqui? Nem sempre o que me dizem para fazer vai dar o resultado. Mas muitas vezes, quando me dizem: "Não faça isso, não, não vá por esse caminho, não caia ali vai ter um buraco, você vai cair no buraco". Essa dica, esse conhecimento é muito mais precioso e muito mais utilizável. Então, dentro desse cenário, o que você errou e que você pode dizer para um diretor, um novo diretor de marketing, novo gerente, um camarada que está assumindo, uma moça que está assumindo essa posição, você diria para ela, não faça isso. Olha, Marcelo, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu tive, acho que, inúmeros erros, eu diria incontáveis, de tamanhos diferentes. Eu, graças a Deus, não tive nenhum erro gigantesco de falar: "Puta, tem um grande erro que este, assim, foi um strike e o impacto foi, como eu falei, irreversível". Isso eu não tenho, mas lançamento de produto que não funcionou, campanha que a gente assumiu que ia rolar, como eu falei, que não foi bem, posso te dar N exemplos disso, e sim, que obviamente depois que aconteceu, olhando para trás, eu faria diferente e ajustava. Mas o que que é um ponto comum em todos esses erros que ao longo do tempo eu fui entendendo por que que esse produto não funcionou? Por que que essa campanha era para sair A e saiu B? Por que que essa decisão de mercado que a gente achou que ia nadar de braçada não deu certo? E para mim sempre volta uma coisa que é importante, que é a qualidade da informação que você usa, Marcelo. Então, hoje, o que eu diria para os profissionais todos, e aí, de novo, não de marketing, mas de todas as áreas, nunca houve tanta informação disponível sobre tudo. Então, hoje, eu acho que você tem menos direito de errar por falta de informação. Então, minha recomendação ou um pedido faz a lição de casa. E assim, com cuidado de não querer ser, como eu falo, né, a história do o ótimo é inimigo do bom. Num Uhum. mundo de velocidade que a gente está dizendo hoje, você tem que ter informação necessária, suficiente, para você não se jogar do precipício. Mas você também tem que ter a ousadia de vamos em frente, que precisa fazer acontecer. Se você ficar 6 meses discutindo qualquer coisa, como a gente falou lá atrás, o mundo está mudando a cada 3, você vai perder a oportunidade. Então, acho que o grande desafio para você não errar de maneira grosseira usa a informação. Porque tem muita gente, e aí está escutando muito isso agora que a gente acabou de terminar a Copa do Mundo, né? Essa história do Brasil sempre acreditar que o talento vai funcionar. É assim, talento é uma parte do resultado de um trabalho que depende de suor, de dedicação e de disciplina. Informação e conhecimento dá trabalho. Então, assim, mas minha recomendação não imagine: "Ah, não, mas eu tenho jeito, eu sei como fazer isso, eu já fiz várias vezes". Cada situação é uma situação, então a informação é importante, o conhecimento é importante, e aí tem sempre um componente de risco. Não quer dizer que você tem informação que vai dar tudo sempre certo. Só que a melhor maneira de você minimizar a quantidade de erros ou o impacto de um eventual erro é você estar melhor calçado de informação possível, sem perder a noção de que não dá para você estar super seguro. Eu sempre falei com os meus filhos aqui, quando a gente ia nos parques, né? Do tipo, a montanha-russa vai dar medo? Vai dar. É assim, vai dar medo, grita que passa, mas vai. Só não vai deixar de ir. E eu acho que acabei de assistir Odisseia também essa semana, né? E tem um tema muito legal que está por trás do aquilo, que é só da coragem, né? E é isso. Você tem que juntar informação, ter conhecimento, pelo menos para não se jogar do precipício, mas também ter coragem para saltar, né? Quer dizer, mas não salta sem paraquedas, que isso é loucura. Salta com algum equipamento que te ajude a não se esborrachar lá embaixo. Então, acho que assim, os erros vão acontecer. Eu comentei um pouco antes. É importante, principalmente para quem está em posição de liderança, isso começa no CEO, não tem jeito de começar embaixo, que é um ambiente, uma cultura de aceitação de erro, de aceitação de risco. Porque assim, não existe, num mundo que muda tão rápido, a chance de você fazer tudo sem dar nada errado. Alguma coisa vai dar, alguma coisa vai ficar 90% do que estava planejado, e tudo bem. É melhor estar 90% e ir acontecendo do que querer ser 100% e não acontecer nunca.
Então, para mim, a visão não é essa. Eu diria para os profissionais tenham esse cuidado de balancear esses dois aspectos para não ficar paralisado, mas também para não ser maluco, cheio de rompantes, fazendo loucuras por aí. Perfeito. Bom, agora a gente está indo para a última pergunta que começa a fechar, né, e traz uma frase. Eu queria que você trouxesse um pensamento, uma frase, para que as pessoas saíssem, né, desse momento em que deram atenção para gente, ouvindo, o teu aprendizado, a tua experiência, teu conhecimento, é o que eu chamo de moral da história, né. Então, ok, filosofia, marketing é uma filosofia de negócio, ela 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 é global, ela precisa ter essa perspectiva conectada com vendas e crescimento, mas traz para gente um pensamento, uma frase onde as pessoas possam, de fato, concluir esse momento de aprendizado com uma lição, moral da história. Marcelo, eu vou te falar duas, e eu tenho várias, porque eu sou, como bom marqueteiro, né, eu sou um cara de comunicação e eu gosto muito, dessas coisas que ajudam as pessoas a fixarem alguns tipos de reflexão. Eu uso muito algumas, mas eu quero falar duas aqui para dividir com o nosso público aqui. Primeiro delas é uma pergunta, mais do que uma frase, que é: "Você quer ser feliz ou você quer ter razão?". E aí eu vou querer traduzir um pouco de por que que eu acho isso tão importante, no dia a dia, porque essa história entre ser feliz e ter razão, quando você parte do princípio ter razão, para mim, quer dizer, não é só numa conversa entre eu e você, eu querer que o meu argumento prevaleça sobre o seu. Ter razão, de uma maneira mais ampla, é você achar que você já sabe tudo. É a história de você imaginar que você já fez desse jeito, eu sempre fiz assim e assim vai funcionar. Esse ter razão significa você estar meio parado no tempo. Então, a história de quer ser feliz ou quer ter razão, você quer ficar abraçado com as suas verdades, você quer ficar abraçado com as suas crenças e, portanto, você não evolui, ou ser feliz eu estou aberto para não ter compromisso com as minhas crenças, de Uhum. poder questionar o que eu acredito, de poder mudar. E isso para mim é super importante. O que é ser feliz ou quer ter razão, eu tenho uma opção de vida que eu quero ser feliz. O que quer dizer é o seguinte, é óbvio que eu vou conversar com você e vou trazer meu ponto de vista sempre. E eu tenho um jeito de falar forte, eu sou ariano, e assim, eu vou sempre trazer a minha posição com bastante convicção, mas sempre pronto para dizer: mas o que o Marcelo está me trazendo, ou essa experiência, ou esse ponto de vista, é melhor, agrega, melhora o meu, né? E essa história entre ser feliz e ter razão, eu acho que é uma coisa super importante das pessoas terem, e eu trago isso como filosofia de vida. Desde a minha conversa, das minhas conversas domésticas, se eu tiver uma discussão com a minha mulher, você quer ser feliz ou quer ter razão? Para pensar, né? Sim, o que vale a pena. E a mesma coisa no trabalho, né? Num projeto, numa decisão de negócio, qualquer coisa assim. E a outra que é uma coisa que parece mais infantil, mais brincadeira, mas que eu levo muito a sério, eu tenho uma hashtag que eu já uso há mais de 10 anos, que é do nosso amigo Buzz Lightyear. Eu tenho essa hashtag há muito tempo, que é ao infinito e além. Parece meio bobeira, uma brincadeira, mas não é. Para mim é uma coisa bastante séria e eu uso isso, porque eu tenho também isso como filosofia de vida, a história de que dá sempre para a gente fazer melhor. Tem sempre, eu nunca acho, eu acho que o dia que a gente achar, cheguei onde eu queria chegar, morreu. Então, Uhum. seja do ponto de vista profissional ou pessoal, eu quero sempre conhecer um lugar novo que eu não conheci, eu quero conhecer gente nova que eu não conheci, eu quero fazer coisa que eu ainda não fiz, e no trabalho tem sempre coisa para você conquistar, ou para você aprender, ou para você fazer, que você ainda não fez. E aí, para mim, essa hashtag ao infinito e além, ela tem esse espírito da inquietude, da curiosidade, do aprendizado e da inovação, né? Às vezes não é nem aprender uma coisa nova, mas é fazer uma coisa que você fazia de um jeito diferente. Então,
que é o que te leva a alguma coisa. Então, eu não acho que tem um ponto de chegada. Eu acho que nós estamos sempre evoluindo, e para mim, esse é o infinito e além. Eu também sempre brinco com os meus times quando a gente estava falando sobre isso, porque é o que a Dilma falou quando ela falava: quando eu chegar na meta, eu dobro na meta. Assim, na Ceval, onde eu trabalhei no passado, tinha um slogan, né, da companhia, que era: tem sempre um jeito de fazer melhor. Esse negócio sempre teve na minha vida de maneiras diferentes, e assim, hoje a minha hashtag é ao infinito e além. Eu acho isso super importante, e eu usei a do Buzz, porque a do Buzz ela já tem awareness, e é importante a gente já sair jogando com a audiência. Muito bom, muito bom. Cara, aprendizado, gratidão acredito que todos nós, né, que estamos te ouvindo, eu ao vivo, mas as pessoas que vão estar no decorrer do tempo aí aprendendo, com certeza vão estar ampliando a sua mente na direção dessa perspectiva, né, dessa filosofia, eh, que o marketing como filosofia de negócio é de fato uma direção importantíssima e que só pode trazer crescimento e e e muito sucesso aí para quem desenvolve e trabalha e luta e se mantém curioso e busca até alcançar a próxima montanha, né, porque, como você disse aí, a gente não pode parar, a gente tem que continuar avançando de forma consistente. Você tem uma última frase aí para a turma, quer se despedir? Eu vou contar uma historinha, se você me Então, permitir. vamos lá, Prometo vamos que encerrar com uma 2 história. minutinhos e meio, mas é porque, para fechar isso que eu acho bem legal, e tentar amarrar tudo que nós estamos falando. Tem uma historinha do Horácio, aquele personagem do Maurício de Souza, Uhum. que sempre vinha na última página dos gibis. Tem muita gente aqui que está ouvindo a gente que acho que nunca deve ter pego um gibi na mão, mas a gente é da época que tinha o gibi. O Horácio sempre foi um personagem que eu gostei muito, e para quem não sabe, o Horácio era o alter ego do Maurício, né? O Maurício escrevia o que era ele pensava através do Horácio. E tem uma historinha, aquela tirinha de última página, que eu gosto muito, porque também, de novo, é como eu acredito que a gente deve viver a vida. O Horácio está sentado com o Tecodonte, que era um amigo dele, no alto de uma montanha, olhando para a lua, e aí ele olha para a lua e fala para o Tecodonte, fala assim: nossa, como deve ser legal lá na lua, porque na lua deve ter muita água cristalina, alfaces fresquinhas, um lugar muito bom para estar. O Tecodonte, que era um amigo mais meio bobão dele, vira e fala assim: então vamos para a lua. E aí eles saem para ir para a lua. E na tirinha, você vê os quadrinhos passando, e eles estão subindo e descendo montanhas, indo em direção à lua. E nesse caminho, eles estão passando por vales aonde tem riachos de água cristalina, aonde eles estão vendo plantações de alface fresquinha, e eles sobem e descem, e depois de várias montanhas, eles sentam de novo no topo da montanha e a lua continua longe. E aí eles viram e falam um para o outro, falam assim: acho que a gente nunca vai conseguir chegar na lua e ter água cristalina e alface fresquinha. Então, o que eu quero dizer com isso é assim: curtam a jornada, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado para onde a gente está indo, mas na verdade é na jornada que a gente consegue se divertir e viver a nossa vida. O alface está lá, a água está lá, e você às vezes não consegue enxergar. E é isso, Então, aproveitem a jornada. sensacional, adorei. E para você que está nos ouvindo, quero novamente agradecer, esse é o motivo desse papo, desse trabalho que a gente tem de trazer pessoas bacanas, com histórias, com experiência, e e que a gente possa continuar crescendo e vivendo tantas mudanças juntos. Sucesso e bons negócios.